Estava em Lisboa, numa viagem de trabalho, quando fiz uma videochamada para minha esposa, Mariana. Ela sorriu, mas algo na nossa cama me fez parar, um relógio masculino, vermelho, caro, brilhando na mesinha de cabeceira. Não era meu. Tentei manter a voz leve, brincando sobre o lindo achado, mas meu instinto de detetive já gritava. Minha vida, tão estável até então, estava prestes a desmoronar. Sou Tomás Ferreira, 45 anos, detetive da Polícia Judiciária em Coimbra. Há 20 anos, construí uma vida com Mariana, 2 filhos adolescentes, uma casa simples nos arredores da cidade, uma rotina que parecia inabalável. Mas aquela noite, num hotel em Lisboa, tudo mudou. O relógio vermelho não saía da minha cabeça. Mariana, que reclamava de gastos pequenos, como quando comprei botas de 50 euros, agora comprava relógios de luxo em feiras de antiguidades. A história não fazia sentido. Ela desligou a chamada rápido, alegando uma apresentação importante no dia seguinte, mas o tom forçado da sua voz ficou comigo. Fiquei encarando meu reflexo na janela do hotel, sentindo um vazio crescer. 20 anos de casamento, 2 filhos, uma hipoteca, e agora isso. Como detetive, eu sabia que instintos não mentem. Decidi verificar as câmeras de segurança que instalei em casa após um susto com ladrões no ano passado. Mariana sempre odiou aquelas câmeras, dizia que se sentia vigiada. Agora, eu começava a entender por quê. Acessei as gravações pelo celular. Lá estava, um BMW prateado estacionado na nossa garagem às 22 horas, 2 noites antes, quando viajei. Reconheci o carro na hora, pertencia a Carlos Mendes, o CEO da agência de publicidade onde Mariana trabalhava. O mesmo que exibia seu relógio vermelho e seus brinquedos caros nas festas da empresa. O BMW só saiu às 6 horas da manhã. A raiva queimou no meu peito, mas mantive a calma. Cancelei minhas reuniões, reservei o primeiro voo para Coimbra e planejei meu próximo passo. Liguei para minha sogra, Clara, sugerindo um café da manhã surpresa para Mariana. Clara, que adora um drama, ficou animada. Combinei buscá-la e ao meu sogro, Antônio, às 7 horas. Quando cheguei à nossa garagem, o BMW de Carlos estava lá, estacionado com uma arrogância que me fez cerrar os dentes. Clara notou o carro e perguntou se era do chefe de Mariana. Respondi que devia ser uma reunião matinal, mantendo a voz neutra, enquanto pegava uma sacola de pão e café. Entrei em casa, anunciando minha chegada em voz alta. Ouvi passos apressados vindos do andar de cima. Na cozinha, encontrei Mariana, cabelo bagunçado, vestindo minha velha camiseta da academia de polícia. Seu olhar de pânico confirmava tudo. Ao lado da cafeteira, Carlos estava de cueca e regata, segurando uma caneca como se pudesse se esconder atrás dela. Clara deixou escapar um som de choque, enquanto Antônio ficou paralisado, segurando a sacola de pão. Olhei para Carlos, sentindo o peso de 20 anos de confiança desmoronando. Caminhei até ele, mantendo a calma fria que aprendi em anos de interrogatórios. Mencionei o relógio vermelho, aquele que Mariana disse ter comprado numa feira. A reação de Carlos foi imediata, ele ficou pálido, sua mão tocando a muneca, onde uma marca de bronzeado denunciava a ausência do relógio. Subi ao quarto, peguei o Rolex e joguei na direção dele. O relógio caiu no chão com um estrondo. Disse-lhe para não se atrasar para a próxima reunião. Ele agarrou a camisa, os sapatos e correu para fora, deixando um silêncio pesado na cozinha. A tensão era sufocante. Mariana tentou se explicar, mas eu não estava pronto para ouvir. Clara começou a questioná-la, enquanto Antônio parecia perdido. Eu sabia que aquele momento era apenas o começo. O relógio vermelho foi o gatilho, mas a verdade que ele revelou mudaria tudo. Após a cena na cozinha, saí de casa com o coração acelerado, deixando Mariana com os pais dela. Dirigi até a esquadra em Coimbra, onde a rotina policial era a única coisa que ainda me mantinha no eixo. A imagem do relógio vermelho de Carlos Mendes na nossa mesinha de cabeceira queimava na minha mente. Como detetive, sabia que precisava agir com precisão, não com raiva. Queria justiça, e isso significava desmascarar Carlos, o CEO da agência de publicidade onde Mariana trabalhava.
Na esquadra, meu parceiro Rui notou minha atenção. Contei-lhe o básico: a videochamada, o BMW prateado na garagem, o relógio que não era meu. Ele não fez perguntas, apenas quis saber o próximo passo. Respondi que Carlos pagaria, mas dentro da lei. Comecei a investigação ali mesmo, usando os recursos da Polícia Judiciária. Acedi à base de dados de trânsito e descobri que o BMW de Carlos, registrado como veículo da empresa, acumulava 15 multas de estacionamento não pagas, algumas com meses de atraso. Um homem tão descuidado com multas podia ter outros pontos fracos. Fui mais fundo. Contactei um colega do Departamento de Crimes Financeiros, que me deu acesso a registros públicos da Atlântico Publicidade, a agência de Carlos. Descobri que a empresa cobria despesas suspeitas, mensalidades de um ginásio de luxo, sessões semanais de massagem, até suplementos alimentares, tudo justificado como bem-estar corporativo. Mas o que realmente me chamou a atenção foram os relatórios de despesas. Carlos declarava jantares pessoais como reuniões de clientes, combustível particular como despesa da empresa e viagens que não tinham relação com trabalho. Era o tipo de irregularidade que podia derrubá-lo. Compilei cada prova numa pasta digital: multas, recibos, discrepâncias financeiras. Não era o suficiente para uma prisão, mas podia custar-lhe o emprego. Decidi envolver meu filho João, de 19 anos, estudante de informática em Coimbra. Liguei para ele, explicando que precisava de ajuda para enviar as provas anonimamente à linha de denúncias éticas da Atlântico Publicidade. João revelou que já sabia do caso. Nossa filha, Kali, de 17 anos, confidenciou-lhe que Mariana admitira o affair. A notícia doeu, mas não me surpreendeu. Kali sempre viu a mãe como um ídolo, enquanto eu era o pai certinho. João, porém, estava do meu lado. A mãe fez as próprias escolhas, disse ele, prometendo garantir o anonimato total. Marcamos um encontro no Bar do Rio, um lugar discreto perto da esquadra, onde polícias se reúnem sem olhares curiosos. João chegou na hora, com um ar determinado. Passei-lhe a pasta digital, explicando que as provas deviam chegar aos responsáveis da empresa sem deixar rastros. Ele analisou os arquivos, impressionado com a minuciosidade. Vou fazer parecer que veio de um denunciante interno, garantiu. Confiei nas suas habilidades e no seu julgamento. Enquanto conversávamos, João mencionou que Kali defendia Mariana, dizendo que eu era emocionalmente distante, que a forcei a procurar outro. A acusação cortou fundo, mas não me desviou do plano. Disse a João para avançar com a denúncia. Ao sair do bar, vi uma mensagem de Mariana. Ela estava na casa dos pais, precisava de espaço. Não respondi. Sabia que o confronto com ela viria, mas primeiro queria ver Carlos enfrentar as consequências. De volta a casa, a garagem estava vazia. Deitei-me, mas o sono não veio. Pensei em João, que me apoiava, e em Kali, que parecia escolher o lado da mãe. Como explicar a eles que o nosso mundo estava a colapsar? As provas contra Carlos estavam a caminho, mas algo me dizia que o pior ainda estava por vir. O que Mariana escondia além do affair? E como isso afetaria os nossos filhos? Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Eu, Tomás Ferreira, detetive da Polícia Judiciária em Coimbra, estava determinado a garantir que Carlos Mendes, o CEO da agência de publicidade onde minha esposa Mariana trabalhava, enfrentasse as consequências das suas ações. A pasta digital com provas das suas irregularidades financeiras, multas não pagas, despesas pessoais disfarçadas de corporativas, relatórios falsificados, já estava com meu filho João. Ele garantiu que a denúncia anônima chegaria à Atlântico Publicidade sem deixar rastros. Agora, era esperar o impacto. Na esquadra, continuei a investigação. Descobri mais. Carlos usava uma conta secundária da empresa para pagar jantares caros em restaurantes de Lisboa e Porto, muitas vezes acompanhado por Mariana. Isso não era apenas negligência, era fraude deliberada. Meu contato no Departamento de Crimes Financeiros alertou que, se as provas fossem sólidas, a Atlântico poderia abrir uma auditoria interna. Era exatamente o que eu queria. Mas, enquanto organizava os últimos detalhes, uma mensagem de Mariana chegou. Precisamos falar. Estou na casa dos meus pais.
Ignorei. O confronto podia esperar, a justiça, não. Naquela noite, João confirmou que a denúncia foi enviada. Usando um servidor anônimo, ele garantiu que a pasta chegasse diretamente à administração da empresa. Está feito, pai. Agora é com eles, disse ele, com um misto de orgulho e preocupação. Agradeci, mas senti o peso do que estava por vir. Não era só sobre Carlos, era sobre o que isso significava para Mariana, para os nossos filhos, João e Cali, e para o que restava da nossa família. 2 dias depois, o telefone tocou. Era Sofia Almeida, da área de recursos humanos da Atlântico Publicidade. Detetive Ferreira, temos um assunto delicado, começou ela. Explicou que, após uma denúncia anônima, a empresa investigou Carlos Mendes e encontrou irregularidades graves, desvio de fundos, despesas pessoais camufladas, viagens injustificadas. Ele foi despedido na manhã anterior, e a administração estava a rever todas as suas decisões, incluindo a recente promoção de Mariana a diretora criativa. O cargo dela pode estar em risco, disse Sofia. Agradeci pela informação, mantendo a voz neutra, mas por dentro sentia uma pontada de satisfação. A verdade começava a emergir. Voltei para casa, mas Mariana ainda estava na casa dos pais. Liguei para João, atualizando. Ele perguntou o que eu faria com a mãe. Ela fez as escolhas dela, respondi. Agora, enfrenta as consequências. Mas João revelou algo que me abalou. Cale, nossa filha, contará-lhe que Mariana estava a defender Carlos, dizendo que o despedimento era uma armação. Ela acha que foste tu, pai, disse João. A ideia de Cale do lado da mãe, contra mim, doeu mais do que esperava. Prometi a João que lidaria com isso, mas primeiro precisava de respostas. Na manhã seguinte, recebi outra chamada, desta vez de Mariana. Sua voz estava tensa, quase desesperada. Disse que a empresa a chamara para uma reunião urgente sobre o seu cargo. Estão a questionar tudo que o Carlos fez, incluindo a minha promoção. Tom, sabes de alguma coisa? Perguntou diretamente. Mantive a calma. Não obriguei o Carlos a roubar da empresa, Mariana. Ele fez isso sozinho. Ela insistiu, acusando-me de orquestrar tudo. Sou detetive, respondi. Investigo. É o que faço. Ela desligou, furiosa. Na esquadra, meu parceiro Rui percebeu minha inquietação. Contei-lhe sobre o despedimento de Carlos e a suspeita de Mariana. Ele riu, dizendo que Carlos merecia, mas alertou: cuidado, Tom. Se a empresa cavar mais fundo, pode sobrar para Mariana. O comentário ficou na minha cabeça. Até onde Mariana estava envolvida nas fraudes de Carlos? Ela sabia do dinheiro sujo? Decidi investigar mais. Acedi a registros bancários públicos e descobri depósitos em dinheiro na conta pessoal de Mariana, feitos em datas que coincidiam com as reuniões de Carlos. Não era prova de crime, mas era o suficiente para levantar suspeitas. Enquanto organizava essas novas informações, João mandou uma mensagem: pai, a Cali disse algo grave. A mãe está grávida. O mundo parou por um instante. Fiz as contas rapidamente. Há 6 semanas, eu estava num caso intenso, mal parando em casa. O bebê não era meu. É do Carlos, confirmou João. A Cali acha que é um novo começo para a mãe. A raiva misturou-se com uma tristeza profunda. Mariana não só me traíra, mas agora carregava o filho de outro homem, um homem casado, com uma esposa e filhos em Lisboa. Dirigi até a casa dos pais de Mariana, onde ela estava hospedada. Quando cheguei, Clara, minha sogra, abriu a porta, visivelmente abalada. Mariana estava no sofá, pálida, mas com uma determinação que eu não reconhecia. Sentei-me à sua frente. Parabéns, disse, com a voz fria. 6 semanas, certo? Interessante, considerando que não estamos juntos há meses. Ela tentou explicar, dizendo que Carlos ia deixar a esposa, que começariam uma nova vida. Ele foi despedido por fraude, Mariana, cortei. Não te contou isso, pois não? Ela ficou em silêncio, o que confirmou tudo. Saí sem dizer mais.
Naquela noite, no bar do Rio, encontrei Rui. Contei-lhe sobre o bebê. Ele assobiou baixo. Isso complica tudo, Tom. E agora? Não sabia. Só sabia que Mariana e Carlos tinham destruído mais do que o nosso casamento. Mas o que viria a seguir? Será que Mariana sabia das fraudes de Carlos? E como protegeria os meus filhos do caos que se aproximava? O peso da verdade sobre a gravidez de Mariana e as fraudes de Carlos Mendes consumia-me. Como detetive da Polícia Judiciária em Coimbra, eu, Tomás Ferreira, estava habituado a lidar com mentiras, mas estas vinham da minha própria família. Após confirmar os depósitos suspeitos na conta de Mariana, sabia que ela podia estar mais envolvida com Carlos do que admitia. Decidi confrontá-la, mas primeiro precisava de respostas concretas. Voltei à esquadra e aprofundei a investigação. Acedi a mais registros financeiros da Atlântico Publicidade, onde Mariana trabalhava. Encontrei recibos de jantares caros em Lisboa, pagos com o cartão corporativo de Carlos, com datas que coincidiam com viagens que Mariana fizera. Havia também mensagens entre eles, obtidas através de um contato na empresa que acedeu aos servidores internos. Numa delas, Mariana escrevia: "Adorei o jantar no bairro Alto. Como pagaste isso tudo?" Carlos respondia: "Não te preocupes, a empresa cuida de mim." Era o suficiente para sugerir que Mariana sabia, ou pelo menos suspeitava, da origem duvidosa do dinheiro. Enquanto organizava estas provas, recebi uma chamada de Sofia Almeida, dos Recursos Humanos da Atlântico. Confirmou que Mariana fora suspensa. A auditoria interna descobrira que a promoção dela a diretora criativa fora aprovada por Carlos sem passar pelo comitê, e agora questionavam se ela beneficiara de favores ilícitos. Sofia mencionou que a empresa considerava denunciar Carlos às autoridades por desvio de fundos. "E a Mariana?" perguntei. "Ainda estamos a investigar", respondeu Sofia. Desliguei, sabendo que o cerco apertava. Naquela noite, dirigi até a casa dos pais de Mariana. Clara, minha sogra, abriu a porta, visivelmente cansada. Mariana estava na sala, sentada, com uma expressão de quem carregava o peso do mundo. Sentei-me à sua frente. "A tua suspensão comecei." "Sabes por quê, não sabes?" Ela negou, insistindo que Carlos a enganara, que nunca soube das fraudes. "E os jantares? Os depósitos na tua conta?" perguntei, mantendo a voz firme. Ela hesitou, depois admitiu que aceitara o dinheiro sem questionar. "Ele era o meu chefe, Tom. Confiei nele." A confissão doeu, mas não tanto quanto a gravidez. "E o bebê?" perguntei. "É do Carlos, não é? Enquanto eu trabalhava, tu construías uma nova vida com ele." Mariana baixou a cabeça, sem resposta. Disse-lhe que os nossos advogados tratariam do divórcio. "Ficas na casa até a venda. Dividimos tudo a meio. Pago a pensão do João e da Kali até terminarem a universidade." "Mas o bebê?" "Não é meu." Ela começou a chorar, pedindo para tentarmos salvar o casamento. "Como?" retruquei. "Estás grávida de outro homem, Mariana." Acabou. Saí, sentindo um vazio que não explicava. No bar do Rio, encontrei meu parceiro Rui. Contei-lhe sobre o confronto e as provas contra Mariana. Ele alertou que, se a Atlântico denunciasse Carlos, Mariana poderia ser implicada como cúmplice. "Ela sabia de alguma coisa, Tom." "Isso pode ser grave", disse ele. Concordei, mas não queria que ela fosse para a prisão, não por vingança, mas pelos nossos filhos. João, que me apoiava, merecia um pai que mantivesse a cabeça fria. Kali, ainda do lado da mãe, precisava de tempo para entender. No dia seguinte, João ligou. "Pai, a Kali está furiosa. Diz que estás a destruir a vida da mãe." Expliquei que Mariana fizera as próprias escolhas, mas João revelou algo pior. Kali contará que Carlos planeava fugir do país com Mariana antes do despedimento. "Ele tem uma conta offshore", disse João. A Kali ouviu a mãe falar disso. Aquela informação mudou tudo. Se Carlos estava a planear fugir, as fraudes podiam ser maiores do que eu imaginava.
Contactei meu amigo do Departamento de Crimes Financeiros e passei a informação. Ele prometeu investigar. Na esquadra, recebi uma atualização. A Polícia Judiciária abrirá um inquérito formal contra Carlos por suspeita de branqueamento de dinheiro. As provas que enviei anonimamente, através de João, tinham desencadeado uma reação em cadeia. Mas agora, o nome de Mariana aparecia nos relatórios. Ela fora chamada para depor. O meu coração apertou. Queria justiça, mas será que estava preparado para ver a mãe dos meus filhos enfrentar a lei? E como protegeria João e Cali do impacto? A investigação contra Carlos Mendes ganhou força. A Polícia Judiciária, com base nas provas que enviei anonimamente através de João, confirmou que ele desviara mais de 150 mil euros da Atlântico Publicidade. As autoridades descobriram uma conta offshore em seu nome, para onde planeava fugir com Mariana. Carlos foi preso numa manhã de quinta-feira, acusado de branqueamento de dinheiro e fraude. Sua esposa, em Lisboa, pediu o divórcio e levou os filhos para longe. Mas o foco virou-se para Mariana. Os depósitos na sua conta e os recibos de jantares caros pagos por Carlos levantaram suspeitas de cumplicidade. Ela foi chamada para depor. Encontrei-a na casa dos pais antes do interrogatório. Estava nervosa, insistindo que não sabia da origem do dinheiro. Confiei no Carlos, repetia. Perguntei se ela queria um advogado. Ela aceitou, e indiquei um contato de confiança, mas deixei claro, não vou testemunhar a teu favor, Mariana. Não posso garantir a tua honestidade. Ela chorou, mas saí sem olhar para trás. Semanas depois, o julgamento de Mariana começou. O advogado tentou pintá-la como vítima, mas as provas, mensagens, depósitos, viagens, eram claras. O jurado considerou-a culpada de cumplicidade em branqueamento de dinheiro, com uma pena de 15 meses numa prisão de baixa segurança em Aveiro. João aceitou o veredicto com frieza. Cali, furiosa, culpava-me. Destruíste a vida dela, acusou. Respondi que Mariana fizera as próprias escolhas. Meses após o julgamento, encontrei João no bar do Rio. Ele contou que Mariana tivera o bebê na prisão, uma menina chamada Esperança. Cali planeava ajudar quando a mãe saísse. E tu, pai? Vais ajudar? Perguntou João. Pensei no bebê, inocente no meio do caos. Não volto para tua mãe, disse. Mas a Esperança não tem culpa. Vou pensar nisso. Na esquadra, meu parceiro Rui fechou o caso com um comentário. Ganhaste, Tom. A justiça foi feita. Mas não sentia vitória, apenas um vazio. Mariana e Carlos pagaram pelos seus erros, mas a minha família estava fragmentada. Olhei para o futuro, decidido a reconstruir a vida com João e, talvez, com Cali. Pergunta aos espectadores, se fossem Tomás, ajudariam o bebê de Mariana, mesmo após a traição e o crime? Por quê?